Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, como eu já disse no vídeo anterior, eu estou mamãe agora, né? Estou grávida. Estou de 7 meses e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho de como tá sendo essa primeira gestação, né? Mamãe completamente de primeira viagem. E o meu primeiro trimestre, como é que foi o meu primeiro trimestre? Já estou no terceiro, então quero contar para vocês e dividir até dicas. Quem tiver dicas e quiser escrever nos comentários, a gente trocar, respondo todo mundo. Todas as informações que eu tiver, para mim é maravilhoso, porque eu tô completamente sim fora, né? Tô tentando me localizar no mundo aí das mamães, mas ainda tô completamente fora, tá? Já tá quase... Nossa, mas Cássia, você tá de 7 meses? Você já vai ter nenê? Pois é, praticamente ainda tô perdidinha. Entrei na... Hoje é... Já nem sei que dia que é hoje, mas eu entrei na 27ª semana. Tô de 27 semanas, então já entrei nos 7 meses. E aí eu queria contar pra vocês como é que foi o meu primeiro trimestre, né? Pra não ficar assim tão longe, que a gente acha que parece já faz, nossa, tanto tempo e na verdade foi ontem, assim, né? O meu primeiro trimestre, assim como a maioria das grávidas, mas é sempre bom lembrar que, né, cada gravidez é uma gravidez, todos os sintomas, as dores ou não dores, varia muito de mulher para mulher, de pessoa para pessoa, do tipo de vida que se leva, do tipo de vida que se tem, enfim, depende de muita coisa, tá? Mas eu vou contar para vocês, assim, uma experiência completamente toda minha, como é que tem sido, como é que foi, que não foi nem um pouco fácil. Não sei se eu vou falar besteira para vocês, ou não sei se tem a ver com a idade também, ou não, realmente depende de cada mulher, mas nenhum problema sério, graças a Deus, né? Então, assim, o meu primeiro trimestre foi bem difícil, eu descobri com 6 semanas, e aí eu tava passando muito mal, nossa, coisa que nunca na minha vida eu imaginei, tá? Nunca. Então, tive muito enjoo, absolutamente horrível, muito enjoo mesmo de não conseguir levantar da cama, assim. Mas se eu falar pra vocês que eu tive vômito, é mentira, eu não tive vômito, eu tive muito enjoo, mas eu não vomitei nenhuma vez, mas muito enjoo. Então eu tive muito enjoo, aquela coisa de acordar de manhã, de não conseguir levantar e de estar passando mal. Aí é muito legal, assim, que cada um fala uma coisa, que aí você vai pegando aqui e ali, vai adaptando e vai fazendo. Algumas coisas são bem legais, ajudam, outras nem tanto assim, mas foi muito bacana. Então aí eu escutava, minha irmã falou, algumas amigas, eu lia, né, procurava muito, deixa sempre uma bolacha de água e sal do lado da cama, quando você abrir o olho, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, come 1 ou 2 bolachas de água e sal, que pro enjoo melhora bastante. Ou se não, deixa aquele biscoito de polvilho, que eu adoro, inclusive, deixa do lado da cama e antes de você levantar também come um biscoito de polvilho, que é bom, ajuda muito, tal. Porque quando a gente acorda de manhã, não consegue praticamente nem tomar café, né? Então, no começo, nos primeiros meses, eu perdi peso. Então, fiz o meu pré-natal e no começo e tudo. Eu perdia peso, na outra semana voltava ao normal, depois perdia peso de novo, porque não conseguia comer praticamente nada. Gente, é muito legal também outra coisa, assim, que aconteceu comigo, que todo mundo falava isso, mas eu não conseguia imaginar o que era isso e também nem pensei nunca muito sobre isso. Que eu não conseguia comer alguns alimentos, né? Algumas coisas assim. E eu como de tudo que vocês imaginarem, eu como. Então eu como de legumes, verdura, carne, tudo. Não tem legumes que eu não coma, nada, verdura, nada. Fruta, tudo isso. Então eu peguei assim, pra mim até hoje, eu inclusive não estou comendo ainda, que eu sinto que me faz mal quando eu como. Eu sinto minha boca bem amarga e tal, que é laranja.
suco de laranja, no começo eu comi. Então eu acabava de almoçar, eu comia uma laranja, até para fixar bem o ferro no organismo, aquela coisa toda. Mas isso dentro dos 3 primeiros meses, e um dia, de repente, eu comecei a notar que minha boca ficava muito, muito amarga, me fazia muito mal. Eu falei, mas o que é, será? Eu falei, será que é a laranja? E eu comecei a perceber que era ela. Eu falei, bom, então eu não vou comer para ver se eu vou continuar assim ainda. E eu parei de comer e realmente daí melhorou. Então eu percebi que era da laranja. Inclusive hoje ainda não tô podendo comer laranja. E isso me aconteceu com a laranja. Aí realmente eu tinha muita vontade de comer alimentos que eram alimentos mais frescos, eu achava, né? Pra mim me trazia, aonde eu moro, a cidade, onde eu tava morando, a cidade era muito, muito quente, calor de 30, 40 graus, então eu sentia muita vontade de comer, além por causa do calor também, mas não só por isso, por vontade mesmo, de comida mais azedinha. Minha boca tinha mudado completamente, assim, o gosto, né, o paladar. Então eu comia bastante salada, a salada tinha que ter o limão bem o azedinho, que pra mim era fantástico, eu adorava. E teve até algumas curiosidades, algumas coisas bem legais que aconteceram, e no começo foi uma delas. Eu amo de paixão chocolate. Só que eu parei de comer, assim, eu olhava para o chocolate, me dava, não quero comer, né, não consigo comer. Então eu parei total de comer chocolate até os 3 meses e meio. Não comi mais. E o que era legal era o seguinte, até esqueci de contar no primeiro vídeo, então vou contar para vocês agora. Foi assim, quando antes da gente descobrir, tiveram 2 episódios que marcaram bastante. O primeiro foi que aí meu marido, a gente se falando, e ele comentou comigo, ele falou, fui no mercado hoje fazer compra e tal, e nossa, eu tô comendo demais, ele não come muito doce. Aí ele falou, fui no mercado, olhei lá, passei nas prateleiras que tinha doce, que tinha chocolate, que tinha tudo aquele monte de coisa, eu comprei tudo que eu vi, eu fui pegando, me deu aquela vontade enorme de comer chocolate, mas a gente não sabia ainda que eu tava grávida. Ele falou, eu comprei, nossa, eu comi, tô comendo, não sei porquê. Eu falei, nossa, mas você nunca gostou tanto de doce assim, principalmente de chocolate? Ele falou, também não sei o que tá acontecendo, porque nunca comi desse jeito. E eu falei assim, engraçado, e eu tô sentindo assim, não tô comendo chocolate, assim, não sinto vontade de comer chocolate, faz dias já que eu não como nada de chocolate, mas eu tô comendo muita fruta, outros alimentos que eu como, sim, mas não é assim o que normalmente eu como todos os dias em muita quantidade. Então eu falei assim, tô comendo bastante coisa azeda, tudo. Eu falei, sei lá, o que tá acontecendo, né? Achei isso engraçado. E passou, quando nós descobrimos, aí que a gente começou a conversar e tal, e até quem tava próximo, minhas tias, minha mãe, até minha tia comentou, falou, nossa, olha só que engraçado, né? Vocês dois mudaram. Ele pegou toda a sua vontade, as coisas que você comia, antes dele saber que você estava grávida, ele o normal, o instinto dele, o corpo dele, né, tava precisando de chocolate, aquela coisa toda, tudo que eu gosto. E todos os hábitos dele alimentar, passou tudo para mim sem eu saber, sem a gente saber de absolutamente nada. Então eu tinha vontade de comer tudo que ele gosta de comer. E eu falei, gente, que coisa louca isso, né? Assim, antes de qualquer coisa. E outra coisa que me chamou também muita atenção no começo, que foi até agora, ainda tá acontecendo, mas eu não tô morando na mesma cidade mais, minha mãe tá lá, mas ainda tá acontecendo que assim, antes da gente saber isso também, eu tenho 4 cachorros, 4 filhos de 4 patas, né, eu falo, e um deles começou a ficar muito mais próximo a mim, assim. Então ele começou eles dormem com a minha mãe no quarto, e ele começou a vir pro meu lado, ia dormir, querer dormir no meu quarto, e ele me cheirava muito. Eu falei, nossa, mas esse cachorro tá doido, o que ele tem, né? Porque, não sei, tá desse jeito estranho. E, na verdade, ele descobriu a gravidez antes de eu descobrir,
né? Da gente descobrir, ele já tinha descoberto a gravidez, ele já sabia que eu tava grávida. Eu não sei explicar pra vocês, mas eu acredito que muda muito o cheiro da gente, hormônio, liberação, enfim, não sei explicar, só sei que foi uma coisa louca de conexão entre a gente, de estar próximo, dele sentir tudo isso e toda essa proteção comigo. E aí eu tenho que falar pra vocês das vezes que eu fui no médico. Eu comecei, na verdade, o meu pré-natal com um médico lá da minha cidade, mas eu não gostei, assim, achei que as coisas não foram tão legais como eu esperava, eu gostaria que fosse. Talvez até por ele achar que, como, né, já era um pouco mais velha, não era assim tão novinha e tava grávida, ou era até da área da saúde e tal, que eu já soubesse de algumas coisas, mas que na verdade eu não sabia, né? Então muita coisa ele não me falava, muita coisa passou batida. Inclusive uma delas, meninas, mais importante, as futuras mamães, que tem muita gente até que não sabe, como eu, tá? Eu não sabia, já tinha escutado falar, mas eu não sabia especificamente. Que a gente tem o exame, além de todos aqueles exames que a gente faz de sangue, tudo que você pode ver, um monte de coisa, que eu nem vou lembrar agora, porque foi no primeiro trimestre, quais foram especificamente os exames, né? Que quando você descobre, então aí você vai ver se tem vacina tal, se você é imune a tal coisa, enfim, faz todos esses exames, eu ia todo mês. Aquele exame que você tem que fazer de 12 a 14 semanas, se eu não estou enganada, para ver se tem alguma síndrome, alguma coisa assim, eu não fiz, eu perdi esse exame, porque na época ele não me falou que tinha que fazer e eu fui viajar, eu fui para Inglaterra, né? No finalzinho do terceiro mês. Aliás, no finalzinho do terceiro mês, não, desculpa. Quando eu tava entrando no terceiro mês, eu fui, fiquei 40 dias na Inglaterra. Então foi bem nessa semana. Se eu não me engano, eu fui quando eu estava com 12 semanas ou 13, não sei, quando eu fui para a Inglaterra, que já dava para ter feito, mas ele não me falou que era para fazer, né? Então eu não fiz, eu perdi, não sabia. Cheguei na Inglaterra, eu não ia fazer acompanhamento porque eu não ia ter nenê lá, né? Então eu não fiz o acompanhamento. Fiquei sabendo depois, só que se passa esse prazo, essas 12, 13 ou 14 semanas, você não pode fazer mais. Que aí você não pode fazer esse exame porque não consegue ver o que é preciso ver nessa data, né? Nessa época. Então eu já tinha passado, então aí não teve como fazer mais e voltar atrás. Não fiz, mas aí eu resolvi trocar de médico, de ginecologista. Fui viajar, fiquei esse tempo fora, voltei e resolvi que eu não queria mais fazer o resto do meu acompanhamento porque não estava legal essa troca. E eu acho que tem que ser assim, muita conexão, muita troca, tirar dúvida mesmo, porque a gente não sabe, principalmente quem nunca foi mãe. Me fala aí se eu tô certa, meninas. A gente que nunca foi mãe, a gente não sabe, né, de muita coisa, por mais que a gente vá lá e procure e queira saber, internet, leia, tudo, a gente não sabe exatamente, né? Então, aí eu troquei de médico, fui para um outro médico, Dr. Ivan, lá de Catanduva, maravilhoso, ótimo, foi tudo muito diferente. Ele me pediu todos os exames, aqueles que estavam faltando, me explicou tudo que eu tinha de dúvida, tudo, absolutamente tudo, passou tudo, desde do creme que tinha que passar na barriga, porque eu ainda não estava usando, eu comecei a usar o creme na minha barriga para evitar estria e tal, quando eu voltei com 4 meses e meio, se eu não estou enganada, porque até então ele também, o outro médico, não tinha me passado. E aí ele me passou, falou que já deveria estar usando e tal. Então aí eu comecei a usar o creme, né, para prevenir as estrias. Então aí ele fez os exames, óbvio, ele me pediu os exames que estavam faltando. Fiz sempre acompanhamento. E aliás, fiz até mais, né? Na verdade, nem precisava ir com tanta frequência, mas eu fui, porque ficava preocupado, aquela mãe de primeira maluquice, né?
Então eu ficava preocupada, eu queria escutar a nenê, o coraçãozinho, eu queria saber se chutava, se não chutava, se estava se mexendo ou não. Aí ele me explicou que ainda não, que não estava na época de chutar, que aí eu ia começar a sentir algumas... meninas, algumas bolinhas, como se fosse gás, essas coisas, né? E depois que eu ia começar lá pela 22ª semana, 20ª mais ou menos, que eu ia começar a sentir mexer e tal, que tava tudo normal, tudo perfeito, e assim foi. Mas o meu primeiro trimestre mesmo foi isso, passei muito mal, sofri muito, como eu sofro até agora, com azia. E vocês têm azia? Muita azia? A minha azia é constante, todos os dias, quase todas as horas. E, nossa, muito, 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 muito. O que vocês usam para azia quando vocês têm azia? O que vocês tomam? Então, eu tô assim, nossa senhora, como eu passo mal de azia. Doce, então, a gente sabe que é pior ainda, né? Quando eu como doce, qualquer coisa doce, nossa senhora, não passa nunca na vida. E outro problema, meninas, que também não sabia, meu Deus do céu, é o tal de ter gases. Oh, Jesus amado, que coisa mais chata. Não sei. Agora que eu achei que melhorou um pouco, assim, quando eu entrei agora no 3º trimestre, que eu achei que melhorou um pouquinho. Mas no começo foi bem difícil viajar no avião. Gente, eu fiquei à base de remédio, para gases mesmo, porque não tinha condição. Gente, que coisa mais chata. Me incomoda muito, né? Me incomodou bastante. Mas é o que é normal da gravidez, né? O que a maioria das pessoas, das mulheres falam que é normal da gravidez. Do mais, de primeiro trimestre, eu acho que foi isso, assim. Foi bem difícil, passei muito mal, ficava bastante deitada, quando conseguia, assim, levantava. Outra coisa importante também, que aí comecei a tomar as vitaminas, que é o ácido fólico, né, que era preciso e tal, e de repente, um dia parei de ir no banheiro. Eu sempre vou, pra mim isso é normal, graças a Deus, e de repente um dia não fui, no outro dia também não, até achei estranho, falei, mas tá, né, eu acho que é tudo normal. E no 3º dia não foi, mas eu tava passando mal, nossa senhora. E aí eu tive que tomar, eu tomei laxante ou tive que fazer lavagem e tal, porque foi uma coisa horrorosa. Conversei com um monte de gente, e aí elas me falaram, com a minha irmã mesmo, que a gente se sente assim quando a gente está tomando, o corpo está se adaptando com o ácido fólico, e eu não sabia. O médico também não havia me falado nada, e eu já estava super preocupada, e agora como é que eu vou fazer para ir no banheiro e tal? Comia de tudo, e fruta, legumes, minha alimentação sempre foi boa, isso não é, né? Tava fazendo acompanhamento com nutricionista e tal. E aí, nossa, eu falei, e agora? Então aí tive que fazer isso para conseguir, mas foram, nossa, 2 dias também horríveis, que eu lembro assim como se fosse ontem. O que eu passei também foi bem intenso. E o meu primeiro trimestre foi assim, não foi lá muito legal não. Se eu falar para vocês, foi maravilhoso, tudo, tô mentindo, que eu passei muito mal, coisa que nunca na minha vida eu pensei que eu fosse passar. Nunca tinha pensado muito a respeito. Quando fala que é muito difícil, que gravidez é isso, é aquilo, todo mundo fala assim. Escutei, gostei até muito, que procurava as meninas, as youtubers e tal. Eu vi a Lu Ferraz falando que quem foi que disse assim que gravidez realmente não é doença, e quando você fala que tá passando mal, as pessoas olham pra você e falam assim, imagina, mas gravidez não é doença, você tem que fazer tudo normal, porque você só tá grávida, você não tá doente. Olha, realmente gravidez não é doença, mas os sintomas e todas as coisas são iguais, então é como realmente se eu estivesse doente, porque o tanto que eu passei mal, a gente só sabe que aquilo que você está passando mal é do normal, porém é a mesma coisa. Para mim foi terrível, passei muito mal e era sim como se eu estivesse doente.
Então, esses foram todos os acontecimentos. Que dessa parte não sinto saudade, porque realmente eu passei muito mal, aonde eu parei total de gravar e tal, e tirar foto eu não conseguia fazer, porque eu não conseguia me arrumar mais, eu não conseguia me maquiar, eu não queria falar, eu não queria nada disso, tava assim, horrorosa, né, vivendo aquela fase toda, cabelo bagunçado e roupa, não sei o que, se pudesse ficar o dia inteiro de pijama a gente ficava. E aí eu não queria nada. Quem me acompanha pelo Instagram, Cássia Arte também, sabe lá, vai ver que tem bastante foto, mas nenhum que tava falando da gravidez. Quer dizer, bastante foto assim, não muitas também, porque eu não conseguia fazer. E aí o pessoal pedia, faz vídeo, não sei o que, e eu não conseguia fazer nada. Eu falava, meu Deus, eu não consigo, tô passando mal. Com que cara que eu vou, que não tem, né? Então eu parei, fiquei um tempo fora, assim, que foi bem chato essa parte, assim, de passar mal. E isso durou até quando? Até de passar mal, assim, a parte pior, tá? Mais forte de todas, de eu não poder levantar e tal, foi realmente nos 3 primeiros meses, até 3 meses e meio. Aí depois disso, já foi quando, aí já entra no segundo trimestre, que aí já foi uma outra etapa, né? Então, que foi quando eu cheguei na Inglaterra, ainda no primeiro trimestre, e depois aí já entrei no segundo. Mas aí depois eu conto para vocês num próximo vídeo como é que foi o segundo trimestre, tá bom? Então fica aqui algumas dicas, o que eu fazia, como é que foi, se foi difícil, o que é difícil para mim pode ser difícil para você também, e que aí muita gente, quando você procura, vai falar, tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Não, tudo não é lindo, tudo não é maravilhoso, depende de cada mulher. Tem mulher que realmente não sente absolutamente nada. Nossa, assim, me orgulho, tá? Que não foi meu caso. Então, que é assim mesmo, que as pessoas que estão em volta têm que entender, marido e tudo isso, é muito importante você ter o apoio dessas pessoas que estão realmente do seu lado, de que você não aguenta trabalhar se você estiver trabalhando fora, que às vezes você precisa tirar folga, licença, enfim, é difícil, você não tem vontade de levantar, você vomita, no meu caso eu não vomitei, mas era sempre, o enjoo era a mesma coisa, então que você precisa se afastar sim. Então foi assim, eu passei muito mal, como se eu tivesse doente, tá? Mas tô aqui, ó, firme, forte, guerreira, já passando numa outra fase agora dos 7 meses, que aí já bastante coisa mudou, mas aí a gente vai se falando nos próximos vídeos. E se você tiver dicas pra mim, assim como quero dar essas dicas pra você que acha que tudo isso não é normal sim. Aí começa a ficar mais interessante, mais coisa começa a acontecer do segundo para o terceiro trimestre, que a gente fala depois. E para falar para vocês que é isso, pra gente trocar experiência, quem quiser me contar um pouco de como é que foi a gravidez, como é que foi o trimestre, o primeiro, e a gente vai trocando informações, dicas. Se você gostou, deixa um like, curte, participa aí do canal, se inscreve, compartilha, assim você ajuda para que a gente faça vídeo, para que eu troque informações, e aí tem um monte de coisa ainda para contar para vocês, muita coisa mesmo, que conforme eu for entrando nos meses eu vou falando da minha mudança, inclusive vou falando sobre isso depois. E é isso. A gente vai se vendo por aqui, a gente vai ficando juntinho, trocando informações e notícias, curiosidades, e é isso. Então, um beijo muito carinhoso para vocês. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e tchau. Até o próximo vídeo.